Olá, alunos, como vão todos? Estamos começando hoje a nossa plataforma virtual, a disciplina Legislação de Condomínio. Eu vou ser a professora que vou acompanhar vocês nesse trabalho. Eu me chamo Kalinka Leal, sou advogada, sou professora de alguns cursos universitários. Estou aqui aceitando esse desafio do IFE para a gente começar a trabalhar com plataformas virtuais. Nosso trabalho ele vai ser dividido em 3 etapas. Além das atividades disponibilizadas na plataforma, nós vamos ter 3 videoaulas divididas em 3 unidades. Na primeira unidade, nós vamos trabalhar as noções iniciais de direito, a parte da hierarquia das leis e as noções de direito condominial. Na unidade 2, que será a nossa segunda videoaula, nós vamos tratar das convenções e das administrações de condomínio e dos direitos e deveres dos condôminos. Na terceira e última unidade, que vai ser a conclusão, nós vamos trabalhar a parte das responsabilidades das espécies de condomínio. Bom, por que estudar essa disciplina Legislação de Condomínio? Vocês vão perceber, se a gente observar na sociedade, que é cada vez mais crescente a tendência da população querer viver em condomínios. Quer seja por uma questão de segurança, que hoje os índices de violência estão muito grandes, então as pessoas estão optando por viver em condomínio, que não é uma coisa só da classe elitizada. Já temos classe média trabalhando com isso, também classes menos abastadas morando também em condomínio. O que é que nós vamos ter? O que é que se percebe? Quando se trabalha com condomínio, nós vamos ter uma diversidade de pessoas com comportamentos e culturas diferentes que passam a viver em grupo. Muitos deles nem se conhecem, passam a se conhecer vivendo em condomínio. E isso tende a quê? Essa diversidade cultural, ela tende a proporcionar um surgimento de grande quantidade de conflitos. E esses conflitos, eles só vão ser sanados ou amenizados com a disposição de leis e de normas, que é isso que vai tratar o direito condominial. De uma maneira geral, nós vamos ter que o direito ele vai ser constituído por um conjunto de normas que vão ser estabelecidas para regular essa vivência em sociedade. Essas normas elas são precisas porque senão cada um fica querendo fazer com que seu direito prevaleça sobre o outro. E o direito, de uma maneira geral, ele vem para impor. As normas elas têm que ser cumpridas, elas têm que ser obedecidas para que tenham uma vivência harmônica, uma vivência igualitária. Bom, o direito ele surge com algumas fontes. Que fontes são essas? Nós vamos ter que ele vai ter como base a lei, que vai ser exatamente esse conjunto de normas que vão ser criadas por um procedimento específico. Vocês vão perceber pela análise do material que existem vários tipos de leis. As leis complementares, as leis delegadas, as emendas constitucionais, a Constituição Federal. Cada uma dessas leis, para que elas possam surgir, ela tem um procedimento específico. Existem pessoas determinadas para criar essas leis, para aprovar essas leis, para que elas sejam impostas. Nós vamos ter também que funcionam como fontes do direito os costumes, que é a prática reiterada de condutas que acabam virando normas. Nós vamos ter a jurisprudência. A jurisprudência é mais ou menos assim. Os tribunais eles passam a decidir num determinado sentido e aquela quantidade de decisão passa a se formar um repertório, que aí a gente vai ter conhecido como jurisprudência. A equidade, que a justiça ela sempre se baseia nisso, que vai ser basear os fatores de justiça, os fatores de igualdade, e a doutrina, que vai ser a produção científica que vai ser produzida pelos pensadores, pelos filósofos e pelos direitos. Nós vamos ter, e aí vocês podem observar no slide que foi colocado para vocês, que essas leis elas se colocam de uma maneira hierárquica. Chama-se disposição piramidal. Por que disposição piramidal? Nós vamos ter pela pirâmide que eu coloquei para vocês aí, a Constituição Federal, que ela vai estar no topo. Nós vamos ter as leis complementares, as leis ordinárias, as medidas provisórias e as leis delegadas e as resoluções. Cada uma dessas leis que foi disponibilizadas para vocês, ela tem um processo específico de elaboração, com a quantidade certa, um quórum mínimo de aprovação. Que a gente não vai trabalhar com elas nesse sentido, aqui é só para vocês terem uma noção. O que a gente tem que ter em mente é que quem está no topo é a Constituição Federal. Todas as demais normas têm que se submeter a elas, o que acontece mais ou menos assim. Se a Constituição ela determina que é uma garantia do cidadão ter o direito de propriedade, as demais leis não poderão dizer em sentido contrário. Se a Constituição fala que todo mundo tem direito à vida, então que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, as demais leis não poderão dizer em sentido contrário. Então, a lei complementar ela não poderia vir estabelecer um dispositivo que dissesse, só tem direito à vida quem tem dinheiro, só tem direito à vida quem
for determinada classe social. Então, essas leis elas não podem ir de encontro à Constituição. Todas elas têm que estar compatíveis com ela. A Constituição que está em vigor atualmente é a Constituição de 88, ela é a chamada Constituição Cidadã, e é cidadã por quê? Porque ela trouxe uma gama de direitos para o cidadão. E é ela que a gente vai ter como norte. De uma maneira mais específica, a gente vai trabalhar nessa disciplina o direito condominial, que é o direito que ele vai regular as relações da vida em condomínio. Como eu falei para vocês, há uma tendência muito grande da população passar a viver em condomínio e essa vivência em condomínio ela precisa ser normatizada. O que é que nós vamos ter? Como parâmetro para a gente trabalhar esses dispositivos, nós vamos ter o Código Civil, que ele vai ter um capítulo específico para disponibilizar sobre isso. Bom, a gente falou de direito condominial, estamos falando da questão do condomínio, mas o que vem a ser um condomínio? Qualquer pessoa pode constituir um condomínio? Um condomínio, quando se falar nessa expressão condomínio, é só vocês lembrarem a expressão comunhão de domínio. É mais ou menos assim. É um bem que ele passa a ter vários donos. Eu tenho um prédio com 300 apartamentos, aquele prédio ele é de posse de todos e passa a ser dividida essa titularização. O morador de um condomínio é chamado de condômino. Esse condômino ele tem uma série de direitos, deveres, obrigações, responsabilidades. Se ele não cumpre com esses direitos, se eles não cumprem com esses deveres, eles vão ser punidos por isso. O condomínio edilício, que a gente vai trabalhar também, é aquele que vai ser constituído de edificações ou de um conjunto delas. O detalhe é que o condomínio ele pode ser formado por um pavimento ou mais de um pavimento, de um prédio ou mais de um prédio. E um detalhe interessante é que o condomínio ele não necessariamente precisa ter uma natureza residencial. Ele pode servir como moradia, como ele pode servir como estabelecimento comercial. É o exemplo que a gente pode citar de grandes clínicas que compram prédios e locam várias salas para os médicos. Então, acaba formando e aqueles médicos passam a viver em condomínio, tem que pagar taxas, tem que cumprir normas. Não é porque o apartamento é meu que eu comprei que eu vou poder viver da forma que eu bem entender, certo? E aí, o que é que nós vamos ter? E para constituir um condomínio, como é que podemos fazer isso? A constituição do condomínio, a lei determina as estruturas e as etapas que devem ser seguidas. E eu tenho que, para a constituição desse condomínio, nós vamos ter que ele tem que ser feito por ato entre vivos ou por meio de testamento. É mais ou menos assim, ó. As pessoas de comum vontade querem constituir um condomínio, estruturam a parte física e também tem que cuidar da parte jurídica. Por testamento também. Um pai morre e determina que aquele prédio que era a empresa dele, vai ser dividido pela forma de condomínio. E essa estruturação, nós vamos ter que ela vai passar por 3 vertentes básicas, como vocês podem ver no slide. Nós vamos ter uma parte de especificação do condomínio, onde nós vamos ter a discriminação e a individualização das unidades de propriedade exclusiva. Vou constituir um condomínio, como é que vai ser feito isso? O prédio vai ter o quê? Vai ter piscina, vai ter quadra de esporte, vai ter salão de festa. Então, tudo tem que ser individualizado, tudo tem que ser determinado na planilha. Nós vamos ter a delimitação, que delimitação é essa? A metragem do solo, a metragem dos apartamentos, todas as medições tem que ser o que vai ser determinado como área comum, o que vai ser determinado como área de uso exclusivo e principalmente a finalidade. Eu só posso constituir um condomínio quando eu determinar para que ele vai servir. Se eu peguei um prédio e desse prédio eu quero classificá-lo juridicamente como condomínio, eu tenho que dizer para que ele serve. É para moradia individual? É para clínica? É para comércio? É para alugar sala comercial? A partir do momento que eu tenho desvio dessa finalidade, a lei já vai me punir nesse sentido. Vocês percebem que essa Constituição não é uma coisa tão rápida, não é uma coisa tão simples. Além das 3 etapas anteriores que eu falei para vocês, que é a especificação, a delimitação e a finalidade, a lei exige uma série de outros documentos também para que seja configurado um prédio, um determinado conjunto de casas como condomínio. Um outro elemento que vai ser de grande importância aqui no nosso curso, que vocês vão ver com bastante ênfase, é a questão da convenção de condomínio, que é uma convenção coletiva, que tem que ser elaborada pelos condomínios de uma maneira geral. E essa convenção, ela tem a função de disponibilizar normas internas. Então, é mais ou menos assim, os condôminos vão se reunir, vão elaborar normas internas, e essas normas internas, elas passam a ser aplicadas na coletividade. Do que é que pode dispor essas normas internas? Os condôminos ele têm uma certa liberdade para determinar o que é que vai ser visto como norma e o que é que não vai ser visto como norma.
O que vai determinar isso, o que eles não podem fazer, é criar normas que, de repente, possam ir de encontro à moral, possam ir de encontro aos bons costumes e ao próprio direito. É o caso, por exemplo, eu constituir um condomínio e nesse condomínio eu determino que não vai poder ter criança, ou então não vão poder ter mulheres. Então, essas normas são normas preconceituosas e eu não posso trabalhar nesse sentido. A convenção, quanto mais informação ela tiver, mais o condomínio ele vai estar protegido com relação a isso. Por quê? Porque se você dispõe normas e essas normas elas têm um sentido maior, então eu tenho como recorrer dos meus direitos. Bom, além dessa convenção coletiva, é necessário para a constituição do condomínio ter a comprovação do recolhimento dos impostos, ou seja, para a construção do condomínio eu vou ter uma construção, eu vou ter uma obra de grande porte, de médio porte ou de pequeno porte, mas todos os impostos têm que ser recolhidos, é o caso, por exemplo, do ISS, que é Imposto sobre Serviço de Obra. Vou ter também que ter a comprovação do INSS. O que vai ser esse INSS? Todos os moradores que trabalharam, todas as pessoas que trabalharam na construção do condomínio, tem que ser um trabalho legal, não pode ser um trabalho escravo, tem que ser um trabalho com carteira assinada, tem que ter o recolhimento previdenciário. E eu vou ter que ter a comprovação do cadastro negativo de débitos previdenciários. O que quer dizer isso? Eu vou ter que apresentar uma planilha com todas as pessoas que trabalharam naquela obra e o recolhimento previdenciário e o recolhimento de todos os impostos que devem ter sido feitos. Além disso, para a constituição desse condomínio, eu vou ter que, depois da obra elaborada, depois da obra concluída, eu vou ter que fazer uma fiscalização. Essa fiscalização você vai ter que procurar os órgãos competentes, eles vão fazer esse auto de conclusão. Se toda a estrutura do prédio, se todo o prédio ele estiver de acordo com os dispositivos legais, que são muitas, vai ser emitido um termo chamado habite-se. O que quer dizer isso? Está dizendo que aquele condomínio está propício para que os moradores possam passar a residir. Além disso, nós vamos ter que ter a elaboração de uma assembleia. Essa assembleia, vamos ter a participação de todos os condôminos, e os condôminos eles vão ter que votar nas normas, como é que vai ser as diretrizes, e eu já tenho que definir quem vai ser o primeiro síndico. O primeiro síndico ele já vai ter que ser eleito nesse sentido. Bom, gente, nessa primeira unidade a gente tinha que trabalhar isso, foi só as noções de direito condominial. Vocês vão perceber que essa é uma disciplina de extrema importância, porque as normas que vão trazer, elas vão servir para disciplinar a vivência em sociedade. E o mais importante que a gente tem é que trabalhar com direito não é uma coisa tão simples. Vocês vão perceber que hoje em dia todo mundo acha que sabe direito. Então, o direito a gente vai dividir ele em dois patamares com esse curso. O direito que vai ser baseado no senso comum, que é o que as pessoas acham que tem direito, as pessoas pensam que tem direito, e o direito técnico. Esse direito técnico é o direito que a gente passa a incorporar ele com os dispositivos que eu estou apresentando para vocês. Então, não é porque eu comprei um apartamento que eu possa viver nele, usufruir dele da forma como eu bem quiser. Até posso. A lei ela concede essa liberdade para o condômino, mas é uma liberdade que a gente trabalha, é uma liberdade condicionada. O que é essa liberdade condicionada? Eu posso usar meu apartamento, eu posso usar meu prédio, eu posso dispor das áreas comuns, mas desde que eu atenda a finalidade que foi estipulada. Se o meu prédio, se o condomínio onde eu moro, se o condomínio onde eu habito, ou o condomínio no qual eu trabalho, ele tem uma destinação para fins comerciais, então a finalidade do condomínio foi essa, para fins comerciais, eu não vou poder utilizá-lo como moradia pessoal, não vou poder criar cachorro, não vou poder ter uma moradia familiar nesse sentido. Então, vocês percebem que essa parte de condomínio, ela vem para dispor várias normas, vários conteúdos que acabam limitando a vivência coletiva dentro dessas unidades. Então, vou poder, por exemplo, o meu condomínio, o meu prédio, eu não posso alterar a fachada. E não posso alterar a fachada por quê? Porque quando foi constituído o condomínio, a fachada ela já passou a fazer parte da convenção. A convenção coletiva, a convenção de condôminos, ela já dispõe a estrutura física do condomínio, como é a fachada. Então, essa fachada, essa estrutura, ela não pode ser alterada. O que é que nós percebemos hoje em dia? Se você perceber, os prédios mais antigos, eles já perderam a estrutura original dele. Perderam por quê? Porque as pessoas passam a alterá-la da forma como elas quiserem. E a gente percebe que isso não é o correto. Então, eu não posso reformar meu apartamento, tirar uma pilastra, e essa pilastra pode, de repente, comprometer toda a estrutura do prédio. Se eu fizer isso, se eu alterar meu apartamento, sem a anuência, sem o ciente dos demais condôminos, sem a aprovação pela convenção coletiva, e de repente esse prédio venha a desabar,
a responsabilidade é uma responsabilidade minha, mas não é uma responsabilidade só minha. Tem as pessoas que têm que fazer a fiscalização. Para administrar nosso condomínio, nós vamos ter os síndicos, e os síndicos, eles acabam assumindo a postura até de, às vezes, alguns síndicos assumem a alcunha de chatas, pessoas chatas, porque eles têm que fazer cumprir essas normas, eles têm que fazer cumprir essas leis da melhor forma possível. E aí nós vamos ter que a Constituição Federal, ela assegura como a moradia a um direito fundamental. O que quer dizer isso? Que todo mundo tem direito à moradia. Nós percebemos que essa moradia nem sempre é digna, mas o direito ele vem para limitar isso, ele vem para regular como é que tem que ser essa morada, como é que tem que ser esses deveres, posso pagar quanto, posso deixar de pagar, o que eu posso fazer nessa alteração. Bom, gente, o que a gente tinha nessa primeira unidade era isso. Até mais.